Tá nervoso, vai pescar. Cabeça fria, bota as coisas no lugar. Pois bem, boa noite a todos vocês que acompanham nossa programação. Estamos aqui novamente no programa Vale Tudo e estamos aí hoje com uma grande participação do nosso querido Antônio, que hoje está completando mais um ano de vida. Meus parabéns, Antônio, que Deus abençoe muito a sua vida. E nós vamos estar aqui hoje interrogando o Antônio, um homem muito experiente, vai estar passando aqui um pouquinho para nós de tudo aquilo que ele viveu. Nós vamos começar agora, a princípio, parabenizando você, Antônio, pelo seu aniversário. Parabéns. Muito obrigado, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor Bruno. Toma. A chupar um bode. Nós estamos ao vivo aqui, Ele tá um pouquinho emocionado porque a gente tá começando a programação aqui. O programa que estreia hoje, todo mundo sabe, a gente fica um pouco nervoso, um pouco alterado. E o seu Antônio tá aqui e vai passar pra gente uma história muito interessante que aconteceu há mais ou menos há uns 10 anos atrás, de quando ele foi fazer uma viagem. Ele foi fazer uma viagem e aconteceu nessa viagem, segundo o que eu tava conversando com o Antônio, aconteceu que eles precisaram fazer uma troca de fralda numa criança e aconteceu aí uma grande catástrofe e o Antônio vai estar contando pra mim e pra você aí. Você acompanha com o Antônio. Antônio, por favor, segura o microfone e conta essa história pra gente aí. Pois não, senhor Bruno. O que eu tava falando é o seguinte, nós fizemos uma viagem pro Espírito Santo, saiu eu e mais 12. Era 4 adultos e 9 crianças. E era só pepino. E tinha uma velha, chamada Dona Negra, com uma menininha no colo. E essa menininha no colo, vai daqui, vai dali. E num determinado lugar, a Kombi furou o pneu, uma Kombi velha, né, a Kombi azul. Que tempo Kombi era o carro do momento. E essa Kombi azul furou o pneu, nós fomos colar o pneu. A Kombi parou do lado de uma banheira de água e o rapaz tava lá colando o pneu, vendo se a cama tava furada, se não tava. E a Dona Negra limpou a fralda meleca e soltou e o homem olhou pra cima e pregou no nariz do homem. E aí, bosta pra todo lado, e eu fui obrigada, a única coisa que eu tinha na mão é um desodorante de avanço. E aí eu limpei a beirada do olho dele, ficou remelando a sobrancelha, e eu meti a cabeça dele lá dentro, e meti o desodorante, e o homem saiu doido, gritando. E aqui foi a novela, aqui ficou na história. Saindo dali, quando nós chegamos no Espírito Santo, o carro espanou a vela e acabou. Aí a viagem foi o fim da picada. E aí nós como chegamos lá, e botamos o carro pra arrumar e tal, e fomos arrumar o carro, o cara me pediu uma fortuna pra arrumar. E eu mandei desmontar o carro, cheguei no retífico, chamava Retífico Vitória, e mandei arrumar, o cara foi lá, meteu a máquina, eu dei um rumo na caca. Eu falei, agora acabou de fuder tudo. Aí eu fui lá, botou uma roelinha lá e tal, me cobrou uma micharia lá, eu voltei pra trás e já ficou beleza. Saiu eu e mais a criançada toda e a véia e fomos de volta. Quando chegou em Manhuaçu, nós chegamos lá, era 11 horas da noite e não dava pra tocar viagem. Por causa de quê? O cansaço, e a meninada gritava de fome, e desesperada, e cagando daquela borreira toda. E aí, elas pediram pra nós fazer uma comida. Eu subi no hotel do Rico. Quando eu cheguei no 5º andar, eu deparei com a geladeira cheinha de queijo, e o armário cheio de queijo. E esse hotel era um hotel de 4 lados, era um quarteirão inteiro. Nisso, eu tinha um amigo chamado Antônio Bigode, o Bigode Pai de Aço. E o Antônio Bigode, muito com fome, enquanto nós fazíamos mingau lá, foi lá e partiu um queijo no meio. Quando eu menos espero, o elevador sobe, eu falei, nossa, agora vai chamar nós de ladrão. Eu saí com esse queijo na mão e rodei esse queijo na janela, mandei embora o queijo. E fui lá, dei a mamadeira para os meninos e fomos tomar cerveja na lanchonete. E tô tomando cerveja, mas um copão grande, duplo. E nisso chegou um rapaz lá com o olho inchado e eu falei, o que é isso? Aí eu tava tomando cerveja, ele falou, foi um filho da puta que me deu uma queijada no olho. Aí eu soprei a cerveja no olho dele, e aí eu darei a rir. E ele aluiu e que pegou o revólver pra ele matar. Nisso meu amigo Bigode falou que eu sofria de riso. Aí que eu ri mais um dia ainda. Aí foi problema sério, o homem meteu bala em mim, mas não foi bala de revólver, não, foi bala esquiça. Aí acabou, aí o filme acabou e chegou o Mazarope. Tá, aí você tá acompanhando comigo, Antônio, que tá aqui no programa Vale Tudo. E pra quem não sabe, o TT lançou alguns filmes recentemente, né? O Antônio lançou alguns filmes e nós já vamos estar aqui falando desses filmes. Eu ouvi falar do lançamento pelo menos de 3 filmes. TT em Alto Mar. As Aventuras de TT? As Aventuras e TT e o Cheque Sem Fundo, é isso? O Cheque Sem Fundo. O Cheque Voador. É um filme perdido. Vai estar no cinema agora, no próximo dia 19. Vai estar no cinema e a sensação. TT e o Cheque Voador, né? Você vai encontrar no espaço. Vai encontrar, algum lugar tá o cheque. Nós estamos aqui, o Antônio... Quem encontrar o cheque, vai ganhar um prêmio milionário. Valeu? Tudo bem. Então, tá aqui o Antônio. E nós vamos estar aqui aproveitando o máximo da programação, porque o Antônio é um homem muito sábio, viveu muito. Parece que esse homem viveu uns 600 anos ou mais. E ele vai estar falando pra gente aqui agora um pouquinho a respeito da sua vida sentimental. Ele que no início da sua vida teve... Escuta aí. Com a Aparecida.
a sua esposa e que hoje ele tá com ela atualmente. Ele vai falar pra nós esse romance, como foi e como é que é até hoje. Porque esse homem leva comida na cama pra esposa dele. E ele vai falar aqui agora pra nós um pouquinho a respeito da sua esposa. Fala aí pra gente, Antônio. Aí eu tenho uma esposa maravilhosa, a dona Aparecida, mãe do meu É brava, né, Antônio? É brava, mas é gente boa. E essa mulher é uma mulher que me encanta. Gosta de dinheiro? Gosta muito. A mãe dela é um problema. Mas Gostava ela de dinheiro. gosta de dinheiro. Deixou a herança pra filha, gosta mais do que. Mas eu gosto dela porque ela gosta de dinheiro. Eu também gosto. Então tá mas tudo certo. essa menina é a menina da minha vida. É a Aparecida, mãe do Léo e mãe do Bruno, que está me entrevistando. Só Antônio, deixando aqui a parte um pouquinho da vida sentimental. Pera aí, Antônio, nós estamos no meio de uma gravação. É muito importante o senhor prestar atenção e olhar pra câmera. Nós temos que olhar pra câmera. Hoje nós estamos inaugurando o programa e estamos chegando em algum lugar. Então, hoje, deixando a vida sentimental do Antônio um pouco de lado, nós vamos estar falando um pouquinho agora do seu lazer, daquilo que o Antônio gosta de fazer, que fez a vida toda e faz até hoje, que é a pescaria. O senhor Antônio tem uma história pra contar pra gente de um dia que ele foi pescar com o irmão dele, né? A história que o senhor me contou que arrebentou a linha e seu irmão é mergulhador profissional. Conta pra gente um pouquinho disso aí. Numa pescaria, mais ou menos 25 anos atrás, eu e meu irmão Agostinho, falecido, ele era um pescador, ele parecia um índio. E ele chegou na beira do rio e pegou um anzol de mosquito, e ele estava de chapéu, de roupa normal, e jogou o olho de mosquito, e nisso apareceu um piau, mais ou menos, de 1,5 kg, mais ou menos, e esse piau começou a mexer para lá e para cá, e ele fisgou o peixe. Mas a linha não aguentava, e nem o anzol, que era um olho de mosquito. Mas ele vendo aquele desespero, ele foi trazendo devagarzinho, quando ele chegou na beira d'água, o peixe escapuliu. E ele enfiou atrás, e aí ele foi atrás do peixe. Ele ficou 25 minutos debaixo d'água e voltou com o peixe na mão. Vivo. E o chapéu? E o chapéu de pai na outra mão. É incrível. O homem era danado. É índio, nascido em olho de camponês, tal índio. Mas esperto demais da conta. E aí essa noite foi a noite das pescarias. Além desse peixe, nós fomos pegar um pacumã. Pacumã é o peixe que garra na pedra. E uma passagem aqui, porque minha amiga tá com problema de pedra. É pedra. É pedra pura. Aí jogou. Mas aí o peixe garrou na pedra. E o índiozinho foi lá buscar o anzol. Quando eu cheguei lá tinha um pacumã de 52 quilos. Mais pesado que ele pesava 51,5. Tá rindo, não pode rir de pescaria. E aí, desse dia nós fomos pescar e fomos pra Cachoeira do Choro, um lugar que tinha lá na Cachoeira do Choro, e fomos pescar. E nesses 2 peixes caiu a tempestade, nós ficamos 10 dias sem pegar um peixe. No meio da tempestade? No meio da tempestade. Aí acabou a comida, acabou tudo e o desespero veio. E aí no 10º dia, estiou, e eu fui lavar as vasilhas, de repente. Como de costume? Como de Sempre costume. mandava você lavar vasilha. Sempre costume eu lavar vasilha, era o cozinheiro e lavador de vasilha. Sei. E aí de repente eu chego para lavar um prato esmaltado e veio um mandinho, joguei para fora, joguei 2, joguei 3. No prato, Antônio? No prato. No prato. E de repentemente eu olhei aproximadamente, tinha mais ou menos 50 quilos de mandinho no prato. Já tinha dado um monte. Um monte. E eu chamei a turma, isso era mais ou menos 10 horas da manhã, que eu não tinha comida, tinha que lavar para vir embora. Eu chamei a turma, nós estávamos em 12, era 4 Brasília. E aí o pessoal pegou e começou a bater o prato e jogar os peixes para fora. Quando nós deparamos, nós estávamos com 40 a 50 toneladas de peixe. Não tinha como carregar os peixes. Então dei a ideia de partir o peixe, jogar o rabo para um lado, a cabeça para o outro, ficar só comigo. E só miou, pra aproveitar o mar. O espaço que tinha. Nós tínhamos ali, não tinha gelo mais, não tinha sal, mas acabou tudo. Nós colocamos na casa do papai embora. Chegando em Paropeba, no Trevão, a polícia nos parou. E aí todo mundo falou, vai ter que prender dessa aqui, onde é que você pegou os peixes? Eu virei para todo mundo e falei, não é nem com vara e nem com anzol. E não é com tarrafa e nem com rede. Aí ele falou, pode prender o homem, esse homem é mentiroso. Aí o chefão da gritou lá de cima. Ele pescou, foi no prato, e eu pesquei, foi na colher. Pode soltar outro que esse homem não é. Tá aí mais uma informação importante, Sr. Antônio, que você acompanha. Isso é pouco diante da experiência que esse homem tem, né? O Sr. Antônio tem uma outra história aqui, uma outra história de pescador pra contar, que foi o dia que ele pescou com o Agostinho, do corvo que o senhor contou. Então quer que o senhor conta pra nós mais essa do peixe, pro pessoal de casa saber que ainda existe bons pescadores que sabem pescar. Uma ocasião, nós em Belo Horizonte, Belo Horizonte era uma cidade pequena, que hoje tem 100 e poucos anos, então não tinha muita coisa, era mais aquele corvo, era lagoa e tal. E nós fomos pescar num corvozinho, esse corvozinho tinha 13 metros de largura. E meu irmão ficou de um lado, eu fiquei do outro. Nisso, eu peguei uma traíra que deu 13,5 kg no anzol. Ela escapuliu do anzol. Escapuliu do anzol. Eu dei um bicudo nela. E meu irmão do outro lado do rio segurou a traíra no peito. Ela deu 13,5 kg. E ele conseguiu segurar, abraçou. E a traíra ficou quietinha. Nisso, nós fomos fazer uma fritada que foi a maior fritada da noite. Eu vou passar agora pro Bruno. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. O Sr. Antônio falou muita coisa, tem muito mais história interessante para contar. Esse homem já foi até na lua. E ele tem muita coisa bacana para contar. E a gente volta depois do intervalo, não sai daí não, tá bom? Forte abraço. Clique em curtir, valeu, obrigado.